Graça e paz, que Deus abençoe sua vida. Eu convido você amanhã para estar conosco, 9h30, presencial, e também pelo YouTube e pelo Facebook, nosso culto devocional. E você é nosso convidado. Eu quero ler hoje 1 Timóteo capítulo 6, quando Paulo escreve para Timóteo, que era o seu discípulo, seu aprendiz, que era um jovem pastor que estava ali, particularmente na cidade de Éfeso, e ele escreve dizendo assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Em meio a tudo que ele está falando, nesse capítulo, Paulo fala dos senhores e dos servos, do relacionamento da época que ele vivia entre aqueles que eram senhores e os seus servos, principalmente quando tanto um quanto o outro se convertiam ao cristianismo. Também ele chamou atenção aos perigos dos falsos profetas e também o que a riqueza poderia trazer. Poderia, de repente, tirar do foco o propósito que a pessoa tinha. Então ele escreve para Timóteo, que era o pastor que iria cuidar de todo aquele rebanho que estava se convertendo na cidade de Éfeso, e ele diz: Tu, porém, homem de Deus. Ele chama Timóteo de um homem de Deus. E o que é um homem de Deus? É um homem que teme os princípios que desde a fundação do mundo estão aí, para que nós possamos cumprir em todas as áreas, em todas as circunstâncias. E ele diz: foge destas coisas. E as coisas eram os falsos profetas, como dissemos, e a questão do relacionamento entre senhores e escravos, senhores e servos. E ele diz: o que ele deveria fazer? Seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Hoje é a mesma coisa. E a primeira coisa que nós vemos aqui é a questão da justiça. Israel sempre foi para o exílio como punição por se tornar um povo injusto. A injustiça fere o coração de Deus. É por isso que ele é chamado justo juiz. No dia do julgamento final, e ele acontecerá, crendo ou não crendo, haverá esse julgamento. E ele é o supremo juiz, só que ele é um juiz perfeito. Ele é um juiz onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas e como julgar retamente com cada um, mediante a abertura dos livros, livro da vida, da salvação pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, e o livro das obras, aquilo que nós fazemos a partir de crer no Senhor Jesus. E aí ele completa dizendo: ser piedoso, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Que Deus possa nos ajudar a aprendermos com o apóstolo Paulo, assim como Timóteo aprendeu. Oremos. Pai, pedimos a tua bênção nesse final de semana sobre todos os seus filhos. Pedimos, ó Pai, que essa pequena porção da carta de Paulo a Timóteo possa tocar o nosso coração. Pedimos por justiça.
Oramos pelo nosso país, pelos países à volta do mundo, pedindo que os homens se quebrantem e tenham justiça. E a justiça vinda de ti chegará no tempo certo. Dessa forma, Senhor, pedimos que tu cures as enfermidades, que tu abras as portas do trabalho, abençoe aqueles que estão trabalhando e cuida de cada um dos teus filhos. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Você sempre é nosso convidado a estar conosco.